janeiro de 2025, separamos algumas partidas para estarmos analisando. Terça-feira com a grade reduzida, mas com jogos bastante interessantes. No finalzinho do vídeo também vamos estar deixando um bilhete pronto. Se fizer sentido para você, vá lá e faça a sua fé. Lembrando, aposte com responsabilidade, gestão de banca sempre. Então é isso, galera. Vamos lá para nossas análises de hoje, sem mais enrolação. A nossa primeira análise de hoje é pelo campeonato da Turquia, jogo entre o Sivasspor e o Beşiktaş. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 4 dos 5 apenas tivemos mais de 1,5 gol na partida. O Sivasspor jogando em casa é um time que vem bastante interessante. Quando olhamos para o cenário gol, em apenas 3 das 5 bateram mais de 1,5 gol na partida. O Beşiktaş fora de casa é um time que vem muito mal, retrospectiva ruim, mas quando olhamos para o cenário gol é super interessante. Nas 4 das 5 bateram mais de 1,5 e ambas marcam. Uma entrada super interessante é mais de 1,5 gol na partida, com a odds de 1,22 e 1,26 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser ambas marcam ou mais de 2,5. Algumas casas de aposta já oferecem essa modalidade. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo da Copa do Rei. Jogo entre Al Hilal e Al Ittihad. É um jogo de gente grande, né? Jogo de gente grande. Vamos analisar nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes. Entre essas duas equipes, 5 dos 5 bateram mais de 1,5 gol na partida. O Al Hilal jogando em casa é um time que amassa todo mundo. É uma equipe incontestável, né? E nas 5 das 5 tivemos mais de 1,5 gol. Al Hilal ganhando todas as 5 partidas em casa. Já o Al Ittihad fora de casa é um time que também não deixa a desejar. Das 5 das 5 tivemos mais de 1,5 gol na partida e bastante gols. Uma entrada super interessante para este jogo é mais de 1,5 gol na partida, com a odds de 1,15, 1,11, 1,18, dependendo da casa de aposta que você opera. Pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser ambas marcam ou mais de 2,5 gols na partida. Pode ser uma entrada super interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo ainda pela Turquia. Jogo entre o Antalyaspor contra o Kocaelispor. Nos últimos jogos entre essas duas equipes, apenas uma partida tivemos mais de 1,5 gol no jogo. É um jogo para termos cuidado, pois os confrontos diretos é muito limitados. Porém, o Antalyaspor jogando em casa é um time que marca muitos gols. Vem de 4 vitórias e apenas uma derrota. E 5 das 5 tivemos mais de 1,5 gol na partida. O Kocaelispor fora de casa vem de uma derrota e 4 vitórias consecutivas. 4 das 5 tivemos mais de 1,5 gol na partida. A entrada para esse jogo interessante é mais de 1,5 gol na partida. Com a odds de 1,18 e 1,19 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada super interessante é ambas marcam ou mais de 2,5. Uma entrada super interessante para quem gosta de estar operando nessa modalidade. Algumas casas de aposta já oferecem esse formato. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo do Bruges. Jogo do Bruges contra o Leuven. O Bruges, favoritíssimo, né, pela equipe que tem. É um time muito favorito. Porém, quando olhamos para os confrontos diretos,
é um jogo bastante limitado. Dos 5 confrontos diretos, 3 bateram mais de um gol e meio na partida. O Bruges, jogando em casa, é um time que vem atropelando todo mundo. Um time bastante forte. E em 5 das 5 tivemos mais de um gol e meio. O Léo, jogando fora de casa, é um time que vem muito mal, porém marca seus golzinhos. Nos últimos 5 confrontos fora de casa, 4 bateram mais de um gol e meio na partida. Uma entrada super interessante para esse jogo é mais de um gol e meio no jogo. É uma entrada bastante interessante, com a odds de 1,22. 1,23 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante é ambas marcam ou mais de 2,5. No ao vivo também uma entrada que pode ser interessante para estar operando é Bruges para vencer. Bruges para vencer. Começou o jogo, 10, 15 minutos. O Bruges não fez gol. E nem. O Leuven pode ser uma entrada interessante. Bruges está amassando, então Bruges para vencer essa partida. Vamos lá para a nossa próxima análise. Ainda pela Copa da Bélgica. Jogo entre o Truiden contra o Genk. Um jogo super interessante. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, bateram 5 dos 5, mais de um gol e meio e ambas marcam. Uma entrada que pode ser interessante. O Truiden jogando em casa é um time bastante limitado, mas que marca seus golzinhos. 5 dos 5 tivemos mais de um gol e meio. É isso que estamos buscando. Gosto dessa operação. O Genk, fora de casa, também marcou na partida mais de um gol e meio, 5 dos 5. Gosto da entrada de mais de um gol e meio na partida. É super interessante. Com a odds de 1,20, 1,23 para estarmos operando, é super interessante. Outra entrada interessante é ambas marcam ou mais de 2,5. Outra entrada super interessante pode ser a favor do Genk. Começou o jogo 10, 15 minutos. Não saiu o gol. Essa odd sobe para R$ 2,00, 2,10 para o empate anula a favor do Genk. Pode ser interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo pela Copa da Liga Portuguesa. Jogo entre o Sporting contra o Porto. Jogo de gente grande, duas equipes extremamente fortes. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 5 dos 5 tivemos mais de um gol e meio na partida. O Sporting, jogando em casa, é um time super interessante. Vem de 2 derrotas, 3 vitórias e 3 das últimas 5 partidas em casa bateram mais de um gol e meio na partida. O Porto, fora de casa, é um time forte. Em 5 das 5 tivemos mais de um gol e meio em todas as partidas. E 4 bateram, ambas marcam. Uma entrada super interessante é mais de um gol e meio no jogo. Uma odds de 1,28 e 25. Ou de 1,25 e 28 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada super interessante é ambas marcam ou mais de 2,5. É uma entrada super interessante. Quando olhamos os confrontos, o Porto, 4 dos 5 bateram, ambas marcam. O Sporting também é um time que jogando em casa marca seus gols. Outra entrada super interessante pode ser a favor do Sporting. O Sporting joga em casa
empate anula a favor do Sporting. Pode ser uma entrada interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise. O jogo do Arsenal contra o Newcastle. É um jogo de gente grande, como digamos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, apenas 2 deles bateram mais de 1,5 na partida. O Arsenal, jogando em casa, é um time bastante overgoal. 4 das 5 em casa bateram, 3 das 5 em casa bateram mais de 1,5 na partida. O Newcastle, fora de casa, é um time também muito forte. 5 das 5 tivemos mais de 1,5 na partida. Uma entrada super interessante pode ser mais de 1,5 na partida, com a odds de 1,20, 1,23 para uma duplinha. Gosto disso. Outra entrada super interessante é ambas marcam ou mais de 2,5. Também uma entrada que pode ser muito interessante é para o Newcastle marcar um golzinho na partida. Pode ser super interessante. Com a odds de 1,20, 1,30, pode ser super interessante a favor do Newcastle. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo do Eldense contra o Valência. Jogo super interessante. Nos últimos jogos do Eldense jogando em casa, apenas 3 deles tivemos mais de 1 gol na partida. O Valência, fora de casa, é um time que vem marcando seus golzinhos. 3 das últimas 5 partidas fora de casa tivemos mais de 1,5 gol no jogo. O Valência, apesar de não vir numa fase tão boa, leva um pouco de favoritismo. Uma entrada super interessante é para termos pelo menos 1 gol na partida. Porém, essa odd está um pouco alta. Digamos, é uma odd alta, mas perigosa. Porque ambas as equipes não vêm numa fase tão admirável. Mas pode ser uma odd interessante para operarmos no ao vivo. Começou o jogo 10, 15 minutos. Não sai o gol, essa odd pode ser interessante. Outra entrada super interessante pode ser um golzinho na partida. 10, 15 minutos, o gol não saiu. Essa odd só para o 20, 1,22 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser a favor do Valência. Valência, empate anula. Pode ser uma entrada super interessante. Então é isso, galera. Essas foram as nossas análises de hoje, né? Também no finalzinho do vídeo vamos estar deixando um bilhete pronto. Se fizer sentido para você, faça a sua entrada. Lembrando, responsabilidade e gestão de banca sempre. Boa sorte para o nosso bilhete, boa sorte para vocês e até a próxima. Fechou?